A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez trazendo uma porção da Palavra de Deus para os nossos corações. Quero desde já agradecer aqui a toda a direção, os pastores que têm iniciado um trabalho maravilhoso. Trabalho este que tem despertado o coração das pessoas para estarem buscando em favor da sua família. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao pastor setorial, que Deus tem despertado o coração de cada um para trazer esse trabalho para preservar a família, ao pastor local, o pastor Valdecir, com a sua equipe, o co-pastor Douglas, o pastor Divino e o cooperador Abias. Deus tem despertado os corações desses abençoados para trazer este trabalho aqui na igreja, Louvado seja o nome do Senhor, vendo a necessidade da família que tem sido bombardeada muitas das vezes aí pelo adversário, E isso tem sido muito interessante, tem sido muito bom para as famílias, pois o Senhor ele tem prazer em abençoar a família na face da terra. É como diz lá no livro de Ageu, no capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, versículo 14 por aí, versículo 13 e 14, que vai nos dizer que então veio, Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor: Eu sou convosco, diz o Senhor, de modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então, o espírito do Senhor tem suscitado, tem trazido ao coração desses pastores para trazer aqui o cuidado pela família, que tem sido bombardeado aí, como já falei, e graças a Deus que isso tem surtido um grande efeito na vida dos casais, das famílias que nós temos visto aí sendo atacadas pelo adversário das nossas almas. O inimigo não quer ver a família feliz, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas a família, ela é uma instituição criada por Deus. Desde lá do Gênesis, nós já temos visto, que o Senhor tem um cuidado imenso com a família. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nenhum momento Noé deixou a sua família para trás. Lá no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 1 a seguir, vai dizer que depois disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa. Olha só, a família incluída aqui, toda a tua casa, certo? Entra na arca tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nesta geração. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos o Senhor com essa preocupação com a família, com a casa, com toda a casa. Ouça isso no nome de Jesus. E o texto qual nós estamos nos baseando aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, quando Paulo e Silas falam ali para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Mais uma vez está aqui o carcereiro e Silas, aliás, Paulo e Silas falando para o carcereiro que se ele crê no Senhor Jesus, será salvo ele e a casa dele. Então nós vemos que Deus, ele tem esse cuidado com a família. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, por falar em Paulo e Silas,
neste versículo maravilhoso qual nós estamos trazendo aqui, né? Nós temos como base aqui o Salmo 128 também, que é o Salmo da família, e temos este capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, louvado seja o nome do Senhor, que vai nos dizer, né? Versículo 31 vai nos dizer assim: então, veja só, responderam eles, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de nós comentarmos aqui sobre este versículo, eu quero estar trazendo aqui um pouquinho, né, desta viagem de Paulo e Silas, quando eles estavam ali em uma missão, né, poderosa, uma missão ali árdua, uma missão que Deus pusera no coração deles a estarem fazendo, que eles saíram naquela trajetória. Em primeiro, lá no versículo 36, vai nos dizer que alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitarmos os irmãos, né? Visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Aí Barnabé, no versículo 37, Barnabé aconselhava ali a Paulo que levassem também a João chamado Marcos, né, que era o sobrinho de Barnabé. Mas a Paulo não parecia razoável que levasse aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Louvado seja o nome do Senhor. E ali começou uma desavença entre Paulo e Barnabé, porque Paulo não queria levar a João Marcos naquela viagem. Então, antes de nós irmos para este versículo, né, que Paulo e Silas falaram, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, nós queremos aqui falar um pouco deste rapaz, de João Marcos. O porquê que Paulo não quis levar consigo a João Marcos. É porque Paulo, amado, ele sabia que a obra dali para frente seria uma obra difícil, uma obra árdua, uma missão que requeria ali muita coragem, muita paciência. E João Marcos já havia deixado lá na Panfilha, havia deixado de seguir os apóstolos, certo? Por qualquer luta, se eu quero dizer que faz necessário nós falar um pouco desse camarada aqui antes, porque tem pessoas que largam o seu barco na primeira dificuldade que ele encontra, ouça isso no nome de Jesus. Quando eles pensam que as coisas têm que ser oba-oba, na primeira dificuldade em seu casamento, já abandonam o barco, certo? E já não querem mais continuar, né, com o seu relacionamento, no seu relacionamento conjugal ali, já abandonam. E Paulo aqui, trazendo para uma obra missionária, Paulo sabia que João Marcos, né, ele iria abandonar quando eles passassem por a dificuldade que Paulo e Silas passaram aqui, e João Marcos já iria deixá-los de segui-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós não vamos ficar tentando, né? Não vamos ficar tentando levar o João Marcos conosco, o sobrinho de Barnabé, porque isto, amado, não vai dar certo. Ele vai voltar e pode até desencorajar a você também. Às vezes você fica tentando levar uma pessoa consigo, mas aquela pessoa parece que só está te atrasando, parece que vai... E a obra de Deus, amado, ela tem pressa. Ouça isso no nome de Jesus. Não dá para ficar perdendo tempo com uma pessoa que quer voltar toda hora, com qualquer problema. Louvado seja o nome do Senhor. É como se o médico estivesse atendendo um doente e aqui tem alguém toda hora querendo atrapalhar o trabalhar do médico. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai atrapalhar. Isso acaba morrendo o paciente e o médico não dá atenção nem para um nem para outro. É como se você fica tentando levar o Marcos, mas ele só quer ver você voltar, desencorajar. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode até, isso aí, enfraquecer também na sua obra que você tem que fazer.
pode causar sérios prejuízos para você, para a sua vida, para a sua obra que Deus tem posto na sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não lembra, de Jonas, o que faziam os marinheiros ali, lá em Jonas capítulo 1, versículo 13, vai nos dizer que, entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam porque o mar se ia, embravecendo cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. E se embravecendo contra eles, no versículo 14 vai nos dizer que os homens clamaram ao Senhor, No versículo 15, eles levantaram a Jonas e lançaram ele no mar. Então, eles estavam ali tentando levar a Jonas, tentando chegar num lugar seguro, mas cada vez eles iam afundando, cada vez eles iam passando mais problemas. No caso, você quer levar uma pessoa que vê que não está dando certo, e aquelas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, só te prejudicando, então não adianta querer ficar levando o João Marcos, porque ele vai causar prejuízo para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, quando se tem Deus na vida e pessoas que vai te encorajar, o João Marcos, amado, não vai te fazer falta nenhuma, não vai, certo? Quando você tem Deus e pessoas do seu lado que vai te encorajar, que vai te impulsionar para frente, não vai desanimar a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Não é João Marcos que vai fazer falta nessa obra que você tem por fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão estava com 32 mil homens, porém 22 mil ali eram medrosos, eram tímidos, eram covardes. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Juízes, no capítulo 7, versículo 3, vai nos dizer: agora apregoa aos ouvidos do povo, quem for medroso e tímido, voltem e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4, vejam só, o Senhor fala que ainda é muita gente e manda ele fazer uma prova com eles. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso, amados? Não se assuste se você está fazendo uma obra e você quer quantidade com você. No entanto, Deus vai mandar você tirar pessoas, ou Deus mesmo vai arrancar pessoas da sua vida que você acha que poderia te ajudar, mas está te atrapalhando. Aqui voltaram 22 mil pessoas, louvado seja o nome do Senhor, ficou só 10 mil, ouça isso no nome de Jesus. Depois, na prova ali, saiu fora mais 9.700, ficou só 300 corajosos com Gideão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não se assuste, amado. Não se assuste quando Deus começar a tirar pessoas da sua vida, É que Deus, ele conhece quem lá na frente vai te abandonar, ou atrapalhar a sua vida, ou te decepcionar. Ouça isso no nome de Jesus. Então Deus começa a fazer a limpa, Deus começa a passar na peneira, Deus começa a fazer o teste. Louvado seja o nome do Senhor. E daqui a pouco está você com um grupinho tão pequeno, mas é com esse pequeno grupinho que você vai fazer a obra e vai ter sucesso na vida. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem não se lembra também dos 12 espias, que Moisés envia a espiar a terra? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui falando sobre pessoas que vai te desencorajar, que vai te decepcionar, que vai colocar medo em você. Então Deus já tira os medrosos para que você também não venha ser atingido com medo. Deus já tira os tímidos para que você não seja também atingido com a timidez, como fez com Gideão aqui, com o pessoal que estava com Gideão. E aqui nós vemos 10 camaradas que estavam medrosos, colocando medo na congregação, colocando medo no povo. Ouça isso em nome de Jesus. Moisés ali manda os 12 espias, Louvado seja o nome do Senhor, a espiar a terra. Lá em Números, no capítulo 13, versículo 25 ao 33, no capítulo 14, do versículo 1 ao 10, Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens, amados, eles vão espiar a terra, ele vê que a terra realmente é boa, ele vê que os frutos são bons,
Mas eles observam uma coisa, que lá os homens são gigantes, são homens de guerra, são homens bem estratégicos, com a sua formação de batalha bem formada, ouça isso no nome de Jesus, e eles colocam isso tudo em relatório e traz para Moisés, e ele começa agora ali falando para Moisés e para toda a congregação, querendo amedrontar, falou assim, realmente a terra é boa, o fruto é bom, nós trouxemos do fruto, mas nós não vamos conseguir vencer, os homens lá são valentes, são homens de guerra, são homens que lutam, são homens que é bem estratégico, de um lado tá o grupo fulano de tal, do outro lado tá o ciclano, e nós não vamos vencer, eles são bem formados. Ouça isso no nome de Jesus. E o pessoal começa agora a gritar, a chorar, ficar com medo. Se não fosse Josué e Caleb agora para chegar e mandar que eles se calassem, e agora eles falam, Josué e Caleb falam, realmente a terra é muito boa, realmente tem muito gigante como eles falaram, mas se o Senhor se agradar de nós iremos pisar, nós iremos vencer. E na verdade eles são aos nossos olhos como gafanhotos, nós somos aos olhos deles como gafanhotos, nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Ouça isso no nome de Jesus, e ali encoraja o povo. Então os medrosos têm que voltar, os João Marcos têm que voltar, aqueles que abandonam no meio do caminho tem que voltar, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que vai atrapalhar a família tem que voltar, ouça isso no nome de Jesus. A quem nós vamos dar ouvido, amados? Aos medrosos, aos covardes, aos tímidos, né? A quem nós vamos dar ouvidos? Aos que voltam ou aos que nos encorajam? Aos que nos dão uma palavra de ânimo, ouça isso no nome de Jesus. A intenção de Paulo era justamente fortalecer aos irmãos com palavras de ânimo, por onde ele já visitava, né? Por isso ele foi de cidade em cidade, onde ele já havia anunciado a palavra do Senhor. Lá em Atos, no capítulo 15, versículo 36, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai nos dizer que alguns dias depois, né, Paulo disse a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Ouça isto no nome de Jesus. Então esta era a intenção de Paulo, era anunciar, era encorajar, era ver como que eles passavam, como que eles estavam. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E levar com ele uma pessoa que já tinha abandonado lá na Panfilha, uma pessoa que já tinha virado as costas para ele, poderia ser mais uma vez que ele ia justamente abandoná-lo. No capítulo 16, né, de Atos, do versículo 1 para seguir, Paulo chega a Derbe, se encontra com o discípulo Timóteo, né, chamado Timóteo. Aí os irmãos, né, lá de Listra e de Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Aí Paulo chama ele para seguir na missão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ali no capítulo 16, a partir do versículo 1 ali, ele chama Timóteo para essa missão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Timóteo vai com eles. Foi visto em Timóteo, amado, aqui, uma qualidade que talvez não tinha em João Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo já chama ele para esta missão. No capítulo 16, a partir dos versículos 9 a seguir, Paulo se entrega totalmente à vontade de Deus e obedece à voz de Deus. Vai nos dizer, atravessando a Macedônia, navegaram de Troade, eles foram ali direto para Samatrácio, depois para Nápoles, saindo de Nápoles, foram ali para Filipos. Louvado seja o nome do Senhor. Filipos é a primeira cidade ali da Macedônia. Quando o anjo alguém fala, atravessa a Macedônia e ajuda-nos, então ele foi ali para Filipos, que é a primeira cidadezinha ali da Macedônia. Aí cumprindo ali o chamado do Espírito Santo, né? Atravessa, passa a Macedônia e ajuda-se. Louvado seja o nome do Senhor. Então Filipos é uma colônia assim, é um grupo, né, de imigrantes
aquela cidadezinha ali de Filipos, é uma colônia assim, de imigrantes que deixaram a sua terra de origens e vão povoar ali, cultivar e explorar uma terra estrangeira. Como os atenienses, né, de berço, fez parte de uma cidade grega no mar Egeu, louvado seja o nome do Senhor. Então, Filipe, uma colônia é um grupo de pessoas que se estabelecem em outra região de seu próprio país, né, como, por exemplo, as pessoas que vêm dos Nordeste, né, para a cidade aqui, cidades grandes, né, trabalharem. Então, as pessoas são migrantes, saem da sua cidade e vai para a cidade do mesmo país, tentar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Então, até nós mesmos somos migrantes, quando nós saímos da nossa terra e viemos para outra cidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então foi para esse povo que Paulo, ele pregou ali em Filipos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, envia eles ali, que vão à beira do rio para orar ali. Aí eles pregam, né, as mulheres que se reuniram. E Lídia era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela servia a Deus e ali ouviu a eles, né? Daí Deus abriu o coração para que estivesse ali atenta ao que Paulo dizia. Veja só, mais para frente que nós vamos dizer, então ela foi batizada com toda a sua casa. Aqui nós vemos aqui Deus atingindo, Deus abrangindo aqui a família. Então a Lídia, ela foi batizada com toda a sua casa. Ela esqueceu talvez até que estava ali para vender púrpura, só quis saber do que eles pregavam, que nós também possamos, amado, nos desligar da terra para dar ouvidos às palavras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora, a partir do versículo 16, começa agora uma etapa na vida deles, né, de Paulo e Silas, que mexeria com João Marcos se ele tivesse ido com eles, se tivesse acompanhado naquela missão. Foi uma trajetória ali que Paulo e Silas passaram, que talvez para muitos não seria agradável, né? Talvez muitos voltassem mesmo depois disso que eles passaram, né? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo expulsa ali um espírito de adivinhação de uma jovem que daí por diante os leva eles à prisão. Foi através desse milagre que ele fez de expulsar um espírito maligno da vida de uma jovem que eles foram parar na prisão. Agora entendemos o porquê que Paulo não achou razoável levar João Marcos com eles, né? Não podemos olhar, amados, somente as perseguições, mas também os resultados depois dos sofrimentos. O carcereiro precisava de salvação, porém não tinha ali ninguém que pregasse para ele. Deus permite Paulo e Silas irem para lá para fazer essa obra. Às vezes nós não aceitamos, não é verdade? Não aceitamos as calúnias, não aceitamos as pedradas, não aceitamos as lutas que vêm sobre as nossas vidas, né? Qualquer coisa nós estamos murmurando, estamos reclamando. Então nós não aceitamos muitas vezes, mas através disto podemos dar frutos, se não desfalecermos, como diz a Bíblia, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, amados, nós não podemos parar, não podemos virar as costas e voltar, porque Deus, ele tem sempre uma obra para realizar através das nossas vidas. A partir do versículo 16 aqui de Atos, né? Capítulo 16, versículo 16, louvado seja o nome do Senhor. E eles são entregues aos magistrados pelos os senhores daquela jovem, e que inventaram ali muitos absurdos, muitas coisas a respeito deles, né, de Paulo e Silas. E no versículo 21 e 22 fala que eles deram muitos açoites e por fim lançaram na prisão. Ouça isso no nome de Jesus. E mandaram o carcereiro, né, que os guardasse com segurança. No versículo 23, o carcereiro fez tudo como lhe foi ordenado, né? Lançou-os na prisão, no cárcere exterior, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amarraram seus pés, né? Amarraram os pés deles ali, eles foram lançados, louvado seja o nome do Senhor. Lançados aqui, né? Eles foram
projetado ali, jogaram de qualquer maneira ali, louvado seja o nome do Senhor, dentro daquela prisão, através de um espaço, né, jogados com força. No versículo 24, vai nos dizer que perto da meia-noite, eles alegram ao Senhor com suas forças. Porque a Bíblia vai nos dizer lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, diz: ide comer as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Ouça isso no nome de Jesus. Então é na hora das lutas que eles louvam e oram a Deus. Então, nós devemos fazer isso também. Na hora das lutas, devemos orar e agradecer a Deus, buscar força de onde não tinha e alegrar o coração de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É no sofrimento, louve a Deus. É na perseguição, ore, louve ao Senhor. Você vai ver vitórias acontecerem, porque na hora que você está louvando, você está agradecendo a Deus, mesmo pelas lutas, ouça isso no nome do Senhor. Então, amados, que nós possamos estar nos alegrando, porque nós fazemos assim, mesmo na hora da luta, Deus vai dando vitória para a sua vida, em nome de Jesus. O motivo, amado, de Paulo e Silas permanecer louvando e orando a Deus, o motivo está em Romanos capítulo 8, versículo 33, eles foram entregues injustamente, porém Deus os justificou, ouça isso no nome de Jesus. Jesus falou que os discípulos seriam entregues, né, na presença de governadores e reis para servir de testemunho. E foi isso que aconteceu com eles ali, né? Louvado seja o nome do Senhor. É como está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 9, diz: deveis estar de sobreaviso. Olha o que Jesus falou aqui. Então, deveis estar de sobreaviso, né? Sereis entregues aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, né? Para lhes servir de testemunho. Então, quando essas coisas estiverem acontecendo, não reclame, não murmure. Aonde você chegar, através de uma calúnia que alguém te caluniou e você foi levado à presença de juízes, presença dos magistrados, é para servir de testemunho. Dê o testemunho lá onde você passar. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles deram testemunho onde eles passavam. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que aconteceu. Pode acontecer com você também, pode acontecer comigo, louvado seja o nome do Senhor, de sermos entregues ou mesmo de irmos até para a prisão. Ninguém quer ir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes para o hospital, quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que está bem de saúde, daqui a pouco adoece, vai dar no hospital, chega lá, tem alguém precisando de uma palavra e ele serve ali de testemunho para testemunhar a respeito de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E daí Deus dá vitória para aquele que estava lá, e daqui a pouco a pessoa sai de lá e o médico não entende por que não encontrou nada naquele moço, porque foi Deus que permitiu que ele ficasse enfermo de uma hora para outra para chegar lá, porque às vezes nós não podemos chegar numa sala daquela, no hospital. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus permite uma enfermidade, sei lá, alguma coisa para você estar ali, para testemunhar do amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus permite, amado, na prisão, no hospital, ou em outro lugar qualquer, que não queremos ir, para nós testemunhar de Cristo. Lembre-se disto, Deus quer que você testifique a respeito dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo se nos fizerem mal, devemos nós testemunhar, como fez a menina lá de Samaria, né, com Naamã. Mesmo ela sendo levada, sem que ela queira, ela mesmo assim falou do profeta, do Senhor, mesmo ela sendo levada ali na casa de Naamã, amados. Mesmo assim, ela não guardou rancor, não guardou mágoa daquele homem. Lá em 2º livro de Reis, capítulo 5, versículo 2, diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã.
No versículo 3 vai dizer: disse esta a sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Acontece coisas em nossas vidas que parece ir na contramão, né? Porém, em tudo tem o mover de Deus, queridos. No versículo 14, Naamã obedece ao profeta e ficou são, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus que purifica a Naamã, engrandecido é o nome do Senhor. Então, amados, ali Deus purificou a Naamã, né? E que permitiu a menina de Samaria ir para a casa de Naamã. O mesmo Deus que permitiu, que curou ali a Naamã, foi o mesmo Deus que permitiu a menina ir parar na casa de Naamã para que esse milagre acontecesse. Ela testificou de Deus ali, testificou do profeta ali na casa de Naamã. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Deus fez, né? Como Deus queria, né? Louvado seja o nome do Senhor, tratar com o carcereiro, permitiu Paulo e Silas irem ali ao cárcere, né? Você acha estranho, não é verdade? Acha estranho Deus permitir, né, José passar por tudo que passou para falar com pessoas na casa de Potifar, no cárcere, no rei ali, né, para o rei. Onde ele passava, ele dava bom testemunho. Lá em Gênesis 39, versículo 8 e 9, vai dizer que a mulher de Potifar, louvado seja o nome do Senhor, ele tentava José de toda maneira, mas ele venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 40, versículo 8 e por aí por diante, amados. Gênesis 41, 15, 16. Jesus vai nos dizer, vejam só, através de Pedro, em 1 Pedro 4, versículo 12, vai nos dizer: amados, não me estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos servir, né? Vejam só, a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecesse. Parece estranho, mas não é. Ouça isso no nome de Jesus, como coisa estranha. Louvado seja o nome do Senhor. Então não estranhe. Não estranhe, porque é Deus permitindo, para onde você passar, testificar do amor de Deus. Mas muitas vezes, quando vem as lutas, é do ser humano, já queremos logo murmurar, já queremos logo sair da presença de Deus. Amados, tomamos muito cuidado, porque às vezes nós estamos indo contra a vontade de Deus, quando Deus permite algo em nossas vidas acontecerem. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 13, ainda de 1 Pedro 4, capítulo 4, diz o seguinte: nos alegrávamos, veja só, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Louvado seja o nome do Senhor. Como é difícil, não é verdade? A gente muitas vezes nos alegrar nas aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, quando na revelação de Cristo, nós queremos nos regozijar. Mas se nós nos alegrar agora nas aflições, como nós vamos regozijar na revelação de Cristo, da sua glória? Ouça isso no nome de Jesus. Então vale a pena sofrer, vale a pena você aguentar mais um pouco. Está difícil no seu relacionamento, não deixe, mas ore, busque, louvado seja o nome do Senhor. E você verá que a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do Senhor. Aconteceu isso com Paulo e Silas, meus queridos irmãos, ardentes provas, né? Porém, eles se alegraram por serem participantes das aflições de Cristo, lá em Atos capítulo 16, versículo 25, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
16 ou 25, amado, vai nos dizer dessa maneira, vejam só. Pedro, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quem está triste, eles cantam? Quem está triste, eles têm força para orar? Então aqui, eles se alegraram por serem participantes. Por que eles estavam louvando? Por que eles estavam orando? Porque eles estavam alegres. Porque eles estavam sendo participantes, ouça isso no nome de Jesus, né, das aflições de Cristo. Eles sabiam o que lá na frente os esperava. Ouça isto em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 5 de Atos, versículo 41, vai nos falar que os apóstolos, né, retiraram-se da presença do Sinédrio. Vejam só como é que está lá, né? Se você quiser depois ler na sua Bíblia, fazer que eles saíram da presença do Sinédrio, olha só, regozijando-se, porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 42 vai dizer que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido, se alegre quando vem as aflições. Não desista por qualquer coisa, por qualquer motivo. Não parem, porque Deus, Ele tem o de melhor para a sua vida. É permissão de Deus, muitas das vezes, as aflições. Há quem diga assim, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, não permito passar por certas coisas. Gente, Jesus Cristo passou por todas as aflições e os discípulos se alegraram por serem participantes das aflições de Cristo, sabendo eles que na revelação da sua glória também eles iriam se regozijar. Então nós devemos também nos regozijar. Devemos também esperar a revelação da glória de Cristo, ouça isso no nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, mas tem a segunda parte que nós vamos trazer depois para nosso aprendizado também, a continuação deste estudo sobre a família, sobre as aflições que nós passamos, mas não podemos abandonar o barco, não podemos fazer como Marcos fez, virar as costas e voltar e deixar os discípulos, os apóstolos sozinhos na obra missionária. Então você também não deve abandonar, virar as costas para sua família e deixar seus filhos, sua mulher para trás na primeira dificuldade que você encontrar pela frente, jamais. Louvado seja o nome do Senhor. Muito em breve nós estaremos trazendo mais um capítulo aqui deste estudo para a honra e a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Até a próxima. Se assim não houver arrebatamento da igreja, estaremos aqui de volta em nome de Jesus.